Paz do Senhor, gente linda, abençoada por Deus, que o seu dia seja uma bênção. E eu peço agora que o Espírito Santo do Senhor, Ele lhe alcance, Ele te toque neste momento, Ele esteja junto com você aí onde você está neste momento de leitura da palavra. Se for pela manhã, que Deus te abençoe, abençoe seu dia. Se você estiver lendo no meio do dia, um bom almoço. Se você estiver lendo à noite, Deus abençoe. Nós vamos dar continuidade, pois estamos lendo a Bíblia toda em um ano e vamos chegar lá mais uma vez. Não desanime, hein? Não desanime. Leia a Bíblia, como está escrito aí na sua tela. Leia a Bíblia. E também inscreva-se no canal, se você não é inscrito, tá aqui, nesse cantinho aqui, dá para você inscrever. Aqui embaixo, aqui embaixo, dá para você se inscrever, fazer parte aqui do nosso canal, com todos os materiais que nós todos os dias colocamos aqui. Também lá no nosso grupo no Telegram tem vários outros materiais para você saborear, usufruir, fazer parte aí desse dia a dia maravilhoso aí que Deus tem nos dado, de leitura da Bíblia, de reflexão na palavra, de oração. Isso é lindo! Glória a Deus. Muito bem, vamos lá. Deixa eu pegar um pouquinho de água aqui, peraí. Enquanto isso, você vai dando glória a Deus e aleluia aí. Dá glória a Deus e aleluia. Glória a Deus e aleluia. Fala, obrigado, meu Deus, pela oportunidade que eu tenho de ler a tua palavra. Vamos lá. Capítulo 20 de Josué. Hoje é dia 14, vamos ler o capítulo 20. As cidades de refúgio. Eu vou colocar também no meu Telegram, eu coloquei a distribuição geográfica dessa terra, é um PDF para você ver, e eu vou colocar também lá um estudo sobre as cidades de refúgio, para você ter uma visão. O que é isso, pastor? Cidade de refúgio? Assista o vídeo lá no Telegram, o link está aqui na descrição desse vídeo para você acessar o meu Telegram, tá bom? O Senhor disse a Josué: diga aos israelitas que designem as cidades de refúgio, de acordo com as instruções que dei a Moisés. Qualquer um que matar alguém acidentalmente e sem intenção, poderá fugir para uma dessas cidades. Serão lugares de proteção para os parentes da vítima que quiserem vingar sua morte. Ao chegar a uma dessas cidades, a pessoa que tirou a vida de alguém comparecerá diante das autoridades à porta da cidade, apresentará o seu caso. Eles permitirão que essa pessoa entre na cidade e lhe darão um lugar para habitar no meio deles. Se os parentes da vítima forem até lá para vingar sua morte, as autoridades não entregarão o acusado, pois ele matou alguém sem intenção e sem hostilidade anterior. O acusado, porém, deve permanecer na cidade e ser julgado pela comunidade, que dará o veredito. Continuará a viver na cidade até a morte daquele que era o sumo sacerdote na época do acidente. Depois disso, terá liberdade para voltar para sua casa, na cidade de onde fugiu. Estas foram as cidades designadas como cidades de refúgio: Quedes, na Galileia, na região montanhosa de Naftali; Siquém, na região montanhosa de Efraim; Kiriat Arba, isto é, Hebron, na região montanhosa de Judá. Estas foram as cidades designadas a leste do rio Jordão, em frente de Jericó. Bezer, no planalto desértico da tribo de Ruben; Ramote, em Gileade, no território da tribo de Gade; e Golã, em Bazã, no território da tribo de Manassés. Essas cidades foram separadas para os israelitas e também para os estrangeiros que viviam entre eles. Qualquer um que matasse alguém acidentalmente poderia se refugiar numa dessas cidades. Assim não seria morto por vingança antes de comparecer a julgamento perante a comunidade. As cidades entregues aos levitas. Os líderes da tribo de Judá
ou melhor, os líderes da tribo de Levi foram falar com o sacerdote Eleazar, com Josué, filho de Num, e com os líderes das tribos de Israel. Encontraram-se com eles em Siló, na terra de Canaã, e disseram: O Senhor ordenou por meio de Moisés que nos fossem dadas cidades para morarmos, além das pastagens para nossos animais. Então, por ordem do Senhor, os israelitas deram aos levitas de sua própria herança as seguintes cidades com suas pastagens. Os descendentes de Arão, membros do clã coatita da tribo de Levi, receberam por sorteio 13 cidades que haviam antes entregue, Vamos voltar, versículo 4. Os descendentes de Arão, membros do clã coatita da tribo de Levi, receberam por sorteio 13 cidades que antes haviam sido designadas às tribos de Judá, Simeão e Benjamim. As outras famílias do clã coatita receberam por sorteio 10 cidades da tribo de Efraim, Dan e da meia tribo de Manassés. O clã de Gerson recebeu por sorteio 13 cidades das tribos de Issacar, Azer e Naftali, e da meia tribo de Manassés, estabelecida em Bazã. O clã de Merari recebeu por sorteio 12 cidades das tribos de Ruben, Gade e Zebulon. Assim, os israelitas obedeceram a ordem do Senhor a Moisés e por sorteio designaram aos levitas essas cidades com suas pastagens. Estas foram as cidades das tribos de Judá e Simeão que os israelitas entregaram aos descendentes de Arão, membros do clã coatita da tribo de Levi. Os primeiros a serem sorteados, Kiriat Arba, isto é, Hebron, na região montanhosa de Judá, com as pastagens ao redor. Arba era antepassado de Enaque, mas os campos com povoados ao redor foram entregues a Calebe, filho de Jefoné, como sua propriedade. Estas foram as cidades com suas pastagens que os descendentes do sacerdote Arão receberam: Hebron, a cidade de refúgio para o homicida involuntário; Libna, Jatir, Estemoa, Elon, Debir, Aim, Jutá e Bet-Semes. Foram 9 cidades dessas duas tribos. Da tribo de Benjamim, os sacerdotes receberam estas cidades com suas pastagens: Gibeon, Geba, Anatote e Almon. Foram 4 cidades ao todo. Portanto, os sacerdotes, descendentes de Arão, receberam 13 cidades com suas pastagens. Os outros levitas do clã coatita receberam por sorteio da tribo de Efraim estas cidades com suas pastagens: Siquém, na região montanhosa de Efraim, uma cidade de refúgio para o homicida involuntário; Gezer, Kibzaim de Bet-Oron. Foram 4 cidades. Estas foram as cidades com suas pastagens, entregues aos sacerdotes pela tribo de Dan: Euteque, Gibeton, Aijalon e Gat-Rimon. Foram as 4 cidades. Da meia tribo de Manassés, os sacerdotes receberam estas cidades com suas pastagens: Taanac e Gat-Rimon. Foram 2 cidades. Ao todo, portanto, foram entregues aos clãs coatitas 10 cidades com suas pastagens. Os descendentes de Gerson, outro clã da tribo de Levi, receberam da meia tribo de Manassés estas cidades com suas pastagens: Golã, em Bazã, uma cidade de refúgio para o homicida involuntário, e Beesterá. Foram 2 cidades. Da tribo de Issacar receberam estas cidades com suas pastagens: Quizion, Daberate, Jarmute e Enganim. Foram 4 cidades. Da tribo de Azer receberam estas cidades com suas pastagens: Misal, Abdon, Eucate e Reobote. Foram 4 cidades. Da tribo de Naftali receberam estas cidades com suas pastagens: Quedes, na Galileia, a cidade de refúgio para o homicídio involuntário; Ramote Dor, em Cartã. Foram 3 cidades.
Ao todo, portanto, o clã de Gerson recebeu 13 cidades com suas pastagens. Os levitas restantes, o clã Merari, receberam das tribos de Zebulon estas cidades com suas pastagens: Joqueneão, Cartá, Dímina, Naalau. Foram 4 cidades. Da tribo de Ruben, receberam estas cidades com suas pastagens: Bezer, Jaza, Quedemote e Mefaate, foram 4 cidades. Da tribo de Gade receberam estas cidades com suas pastagens: Ramote em Gileade, a cidade de refúgio para o homicida involuntário, Manaim, Esbom e Jazar. Ao todo, portanto, o clã Merari recebeu 12 cidades. No total, foram entregues aos levitas, dentro do território israelita, 48 cidades com suas pastagens. Cada uma dessas cidades tinham pastagens ao redor. Assim o Senhor deu a Israel toda a terra que havia jurado a dar a seus antepassados. Foi fiel e cumpriu sua promessa o nosso Senhor. E eles tomaram posse dela e nela se estabeleceram. O Senhor lhes deu descanso de todos os lados, como havia prometido solenemente a seus antepassados. Nenhum de seus inimigos resistiu a eles, pois o Senhor os ajudou a conquistar todos os seus adversários. Nenhuma das boas promessas que o Senhor fez à família de Israel ficou sem se cumprir. Tudo que ele tinha dito se realizou. Aleluia, né? Glória a Deus. Vamos agora para o último capítulo desse dia, que é o capítulo 22. As tribos do leste voltam para casa. Lembra que aquela 2 tribos e meia, né? Ou melhor, isso mesmo. Ruben e Gade e a meia tribo de Manassés voltam, porque eles já estavam do outro lado do Jordão, pegaram aquela terra em primeiro lugar. Mas Deus tinha falado que eles deviam lutar com o povo até que todas as terras fossem conquistadas. Então Josué convocou as tribos de Ruben e Gade e a meia tribo de Manassés e lhes disse: Vocês fizeram tudo o que Moisés, servo do Senhor, mandou e obedeceram a todas as minhas ordens durante todo esse tempo e até hoje. Não abandonaram seus irmãos das outras tribos, e tiveram o cuidado de obedecer a tudo que o Senhor, seu Deus, ordenou. Agora, o Senhor, o seu Deus, concedeu descanso a seus irmãos, como prometeu a eles. Portanto, voltem para casa, para a terra que Moisés, servo do Senhor, lhes deu como sua propriedade do outro lado do rio Jordão. Mas tenham cuidado de cumprir todos os mandamentos e a lei que Moisés, servo do Senhor, lhes deu. Amém, o Senhor, o seu Deus, andem em todos os seus caminhos. Amém não, vamos voltar aqui. Amem o Senhor, seu Deus, andem em todos os seus caminhos, obedeçam a seus mandamentos, apeguem-se a ele firmemente e sirvam-no de todo o coração e de toda a alma. Então Josué os abençoou e se despediu deles, e eles foram para casa. Moisés tinha dado o território de Bazã, a leste do rio Jordão, à meia tribo de Manassés. A outra metade da tribo, Josué deu terras a oeste do Jordão. Quando Josué se despediu deles e os abençoou, disse: Voltem para casa com toda a riqueza que tomaram de seus inimigos. Grandes rebanhos, prata, ouro, bronze, ferro e muita roupa. Repartam os despojos com seus parentes. Assim os homens de Ruben, de Gade e da meia tribo de Manassés deixaram os outros israelitas em Siló, na terra de Canaã, e partiram para a sua própria terra em Gileade, da qual haviam tomado posse de acordo com a ordem do Senhor por meio de Moisés. As tribos do leste constroem um altar. Enquanto ainda estavam em Canaã, chegaram a um lugar chamado Gilelote, perto do rio Jordão. Preste atenção nisso daqui, isso aqui é importante.
Ali os homens de Ruben e Gade e da meia tribo de Manassés pararam e construíram um altar grande e imponente. Os outros israelitas souberam que os membros da tribo de Ruben e Gade e da meia tribo de Manassés haviam construído um altar em Gilelote, nos limites da terra de Canaã, do oeste do Jordão. Por isso toda a comunidade de Israel se reuniu em Siló e se preparou para guerrear contra eles. Olha só. Antes, porém, enviaram à terra de Gileade uma delegação liderada por Finéias, filho do sacerdote Eleazar, para conversar com as tribos de Rubens e Gade e a meia tribo de Manassés. A delegação era formada por 10 líderes de Israel, um de cada tribo, das 10 tribos, e todos eles eram chefes de suas famílias dentro dos clãs de Israel. Quando chegaram à terra de Gileade, disseram as tribos de Ruben, Gade e meia tribo de Manassés: toda a comunidade do Senhor quer saber por que vocês foram tão infiéis ao Deus de Israel. Como puderam se afastar tanto do Senhor? Vocês construíram para si um altar, rebelando-se contra ele. Não bastou o pecado do incidente em Peor? Até hoje não estamos completamente purificados dele, mesmo depois que a praga feriu toda a comunidade de Israel. E ainda assim vocês abandonaram o Senhor. Se hoje vocês se rebelarem contra o Senhor, amanhã ele voltará sua ira contra toda a comunidade de Israel. Se a porção de terra que receberam como herança está impura, passem para o outro lado, para a terra do Senhor, onde está o tabernáculo do Senhor, e tomem posse de um território entre nós. Mas não se rebelem contra o Senhor, nem contra nós, construindo para si um altar que não seja o verdadeiro altar do Senhor, o nosso Deus. Quando Acã, descendente de Zerá, foi infiel ao Senhor, roubando as coisas sagradas e separadas para o Senhor, a ira divina não caiu sobre toda a comunidade de Israel? E Acã não foi o único que morreu por causa de seu pecado? Então os membros das tribos de Ruben, Gade e da meia tribo de Manassés responderam aos chefes clãs das tribos de Israel: o Senhor, o poderoso, é Deus. O Senhor, o poderoso, é Deus. Ele sabe a verdade e que Israel a saiba também. Não construímos o altar por rebeldia nem por infidelidade ao Senhor. Se o fizemos, não poupem nossa vida hoje. Se construímos o altar para nos afastarmos do Senhor, ou para apresentarmos holocaustos, ofertas de cereal ou ofertas de paz, que o próprio Senhor nos castigue. A verdade é que construímos este altar por medo de que, no futuro, seus descendentes digam aos nossos: que direito vocês têm de adorar o Senhor, o Deus de Israel? O Senhor pôs o rio Jordão como barreira entre o nosso povo e o povo de Ruben e Gade. Vocês não têm parte com o Senhor. Então seus descendentes poderão impedir os nossos de adorarem o Senhor. Por isso resolvemos construir o altar para oferecer holocausto. Por isso resolvemos construir o altar, não para oferecer holocaustos ou sacrifícios, mas como testemunho. Ele lembrará os nossos e os seus descendentes de que nós também temos o direito de servir ao Senhor em seu santuário, com holocaustos, sacrifícios e ofertas de paz. Então seus descendentes não poderão dizer aos nossos: vocês não têm parte com o Senhor. Se disserem isso, nossos descendentes responderão: vejam esta réplica do altar do Senhor que nossos antepassados fizeram. Não é para holocausto nem para sacrifício, é uma lembrança do relacionamento que vocês e nós temos com o Senhor. Longe de nós nos rebelarmos contra o Senhor ou nos afastarmos dele, construindo nosso próprio altar para o holocausto, ofertas de cereal ou sacrifícios. Somente o altar do Senhor, o nosso Deus, que está diante de seu tabernáculo, pode ser usado para este fim. Quando o sacerdote Finéias e os líderes da comunidade, os chefes dos clãs de Israel, ouviram o que os membros das
tribos de Ruben e Gade, da meia tribo de Manassés, disseram, ficaram satisfeitos. Finéia, filho do sacerdote Eleazar, lhes respondeu: hoje sabemos que o Senhor está no meio de nós, pois vocês não foram infiéis ao Senhor, como havíamos imaginado. Ao contrário, livraram Israel de ser destruído pela mão do Senhor. Então Finéias, filho do sacerdote Eleazar, e os outros líderes deixaram as tribos de Ruben e Gade em Gileade e voltaram para a terra de Canaã para relatar aos israelitas o que havia acontecido. Todos os israelitas ficaram satisfeitos, louvaram a Deus e não falaram mais em guerrear contra Ruben e Gade. Os membros da tribo de Ruben e Gade chamaram o altar de testemunho, pois disseram: é um testemunho entre nós e eles de que o Senhor é também o nosso Deus. Amém! Glória a Deus por mais esta leitura, que Deus lhe abençoe. Amanhã nós faremos a última leitura, de Josué, capítulos 23 e 24, e depois nós já vamos entrar no livro de Juízes, no dia 16. Tá bom, gente? Deus abençoe, fiquem na paz. E lembre de dar o like, o joinha aqui embaixo. Deus abençoe. Fui!